Olá, primeiro 11, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje então vamos fazer a aula de trigonometria da frente 1, tá? É a continuação da aula que nós fizemos na semana passada. Vamos lá. Lembra que na semana passada nós começamos trigonometria e eu fiz o início desse módulo 18, que é um módulo sobre arcos notáveis, tá? Então, o que a gente estudou em trigonometria? As razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. Então, relembrando, o seno de um ângulo, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. O cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente do ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nós temos seno, cosseno, tangente. Para lembrar, corri, caí na coca. Seno, cosseno, tangente, corri, caí na coca. Sabendo qual relação você vai usar, nós temos os valores aqui da tabelinha, para os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Então, aqui 30, 45, 60 graus, seno, cosseno e tangente. Para preencher a tabelinha, tem aquela musiquinha que a gente cantou na última aula, mas para relembrar, é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca tudo na fração sobre 2. Não esqueçam de colocar a raiz no 3 e no 2. No 3 e no 2. E a tangente que é diferente, né, pessoal? Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certinho? Então, nos exercícios nós vamos usar qual razão, nós vamos olhar, né? Qual razão trigonométrica nós vamos utilizar e qual é o valor do seno, cosseno e a tangente do ângulo. Na semana passada, nós fizemos o exercício 1 na aula, que deu a alternativa B, 17, e fizemos o exercício 2, que deu 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Nós vamos então continuar hoje, tá? Pelo exercício 3. Então, no exercício 3, ele diz que duas rodovias A e B se encontram num ponto O, formando um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos ter duas rodovias A e B se encontrando num ponto O. Vou fazer assim, tá? Rodovia B, rodovia A. Elas se encontram aqui nesse ponto O, formando o ângulo de 30 graus. Na rodovia A, existe um posto de gasolina que dista 5 km de O. Então, na rodovia A existe um posto, eu vou por aqui, tá? O posto, e a distância desse posto até o ponto O é de 5 km. Qual é a distância do posto até a rodovia B? Então, a distância do posto até a rodovia B. Qual é essa distância aqui? Como é a distância, vai formar o ângulo reto. Então, nós queremos esse aqui. Nesse triângulo, pessoal, vamos ver qual as medidas que nós temos, né? Quais as medidas nós temos. Aqui, o D, a distância D, está do outro lado do ângulo de 30. Do outro lado é o cateto oposto. O 5 está oposto ao ângulo reto. Oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, tenho cateto oposto, hipotenusa. Corri, o que nós temos que fazer? Seno. Então, o seno do ângulo de 30 graus é igual a corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Aí, olha lá na tabelinha. O seno de 30 é 1/2. O cateto oposto na figura é a distância D. A hipotenusa é 5. Então, 2D é igual a 5. Passo 2 dividindo. D vai ser igual a 5 dividido por 2. Sendo assim, a distância D,
5 dividido por 2 é 2,5. Então, são 2,5 km a distância, tá? 2,5 km é a alternativa C. Certinho? Pessoal, depois que vocês verem aqui a minha resolução, né? Aí para aí um pouquinho e faz a resolução na apostila de vocês, tá? Tentam fazer sozinhos para vocês treinarem, né? Praticarem essa matéria, tá bom? Então, exercício 3, resposta 2,5 km, alternativa C. O próximo, então, exercício 4. Ele fala que tem 3 cidades, A, B e C, que são interligadas por estradas, né, conforme a figura. A estrada AC, que é essa azulzinha, e a B, que é essa aqui de cima, são asfaltadas. E a CB, que é essa tracejada de vermelho, é de terra. Sabendo que a C tem 30 quilômetros, então de A até C, 30 quilômetros. E o ângulo entre a C e a B é 30, então entre a C e a B é 30. O triângulo ABC é retângulo no ponto C, a quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada é... A quantidade que será asfaltada é a linha tracejada em vermelho, X. Nesse caso, gente, vamos verificar quais elementos que nós temos no triângulo. O 30 quilômetros está ao lado do ângulo de 30. Ao lado é o adjacente, cateto adjacente. O X está do outro lado é o oposto, cateto oposto. Então tem cateto oposto, cateto adjacente. É coca, coca é tangente. Então vamos usar a tangente de 30 graus. É igual cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 30 na tabelinha é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto na figura é x, o adjacente é 30. 3x é igual a 30 raiz de 3. X então é 30 raiz de 3, passa o 3 dividindo. X então é igual, simplifica o 30 por 3, dá 10. Então é 10 raiz de 3 quilômetros a resposta final. 10 raiz de 3 quilômetros vai ser a alternativa B. Certinho, pessoal? Vamos continuar então. Faltou o exercício 5. Ele diz que um recipiente com forma de um bloco retangular de altura 18 centímetros, que é aqui, foi tombado, como mostra aí a figura. Determine a altura aproximadamente H do nível da água em relação ao solo. Então, essa altura H. Como aqui é retângulo, pessoal, ele fala que aqui é 18, aqui também vai ser 18, tá? Nós vamos usar esse triângulo aqui, ó, para poder achar o H. Só que eu preciso de um ângulo desse triângulo. Nós vamos determinar, tá bom? Para achar esse ângulo, o retângulo sempre tem o ângulo reto, então aqui é ângulo reto. Isso aqui é meia volta, ó. Então é 180 graus. Qual vai ser esse ângulo? É 180 menos 30 menos 90, que é 60 graus. Então esse ângulo aqui é 60 graus. Em relação a esse ângulo, o H é o cateto oposto, o 18 é a hipotenusa. Então temos cateto oposto, hipotenusa, corri. Corri é seno. Então seno de 60 graus igual corri. Seno de 60 graus, na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto da figura é o H. Hipotenusa é o 18. 2H
é igual a 18 raiz de 3. Passa o 2 dividindo. Então, h 18 raiz de 3 dividido por 2. H, então, é 18 por 2, 9 raiz de 3. Esse aqui está em centímetros. Então, 9 raiz de 3 centímetros. Resposta final, a altura H é 9 raiz de 3 centímetros. Certinho? Bom, gente, eu vou passar para vocês também hoje o módulo 19. O módulo 19 é continuação, tá? Exercícios aí envolvendo seno, cosseno e tangente no triângulo. Então, módulo 19, continuação, seno, cosseno e tangente. Página 8 agora. Aqui é um exercício do Enem. Para determinar a distância de um barco até uma praia, o navegante utilizou o seguinte processo. Aqui. A partir de um ponto A, que está aqui, ele mediu o ângulo visual alfa, que é o ângulo que ele vê a praia, ângulo alfa. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, que é esse. E aí ele consegue ver o mesmo ponto da praia, só que pelo ângulo 2 alfa. Suponha que o navegante tenha medido alfa 30 graus e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, do A até o B, 2.000 metros. O alfa é 30. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, qual é a menor distância do barco até o ponto fixo P? Então, a menor distância do barco até o ponto fixo B. O barco está nessa trajetória. Então, a menor distância é essa distância em linha reta, tá? Então, essa distância aqui. Esse ângulo 2 alfa, gente, como o alfa é 30, vai ser o dobro de 30. O dobro de 30, então, é 60. Aqui no lugar do 2 alfa, eu tô colocando 60. A gente precisa verificar os outros ângulos, tá? Para poder ver o que a gente tem igual aí, para ter mais algum elemento para a gente fazer o exercício. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se esse ângulo é 60 graus, o que falta para completar 60? 180 menos 60 é 120. Aqui nesse triângulo, 30 mais 120, 150. Para dar 180, aqui é 30. Como nós temos esse ângulo 30 e esse também 30, gente, esse triângulozinho aqui tem dois ângulos iguais. Quando ele tem dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles. Então, dois ângulos iguais, dois lados iguais. Então, esse lado aqui vai ser 2.000 também. Ficou pequenininho aqui, mas é 2.000. Aí, como que a gente vai calcular a distância? Eu vou pegar esse triângulo que formou aqui do lado. Vou até ampliar ele aqui um pouquinho, ó. Então, esse triângulo que a gente tem aqui do lado. Eu quero calcular essa distância em linha reta D. Eu sei que aqui é 2.000. Aqui é em linha reta, então forma o ângulo reto e esse ângulo é de 60 graus. O que nós vamos ter aqui, então? 60 graus. Do outro lado é o D, é o cateto oposto. 2.000 é a hipotenusa. Então, cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, corri, vou fazer o seno. Então, seno de 60 graus igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 na tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é a distância D, hipotenusa 2.000. 2D é igual a 2.000 raiz de 3. Passo 2 dividindo. D, então, é 2.000 raiz de 3 dividido por 2. 2.000 raiz de 3 dividido por 2, 2.000 por 2 dá 1.000. Então, é 1.000 raiz de 3. Então, a distância é de 1.000 raiz de 3
metros. 1.000 raiz de 3 metros é a alternativa B, certo? Vamos, então, agora no mesmo esquema, fazer o exercício 2, tá? Exercício 2 da PUC. Vocês estão vendo que eles vão ficando mais difíceis, né, pessoal? Mais trabalhosos, porque tem mais elementos para a gente encontrar, tá bom? Esse aqui é um exercício da PUC. Ele fala que Abílio e Gioconda, que é o ponto G, estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia. Que eles veem o Abílio pelo ângulo de 30, a Gioconda pelo ângulo de 45. Um pássaro voando, né, conforme a planificação. Considerando desprezíveis as medidas das alturas dos dois, e sabendo que naquele instante a distância entre A e G é 240, que é essa distância aqui, então a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Então ele quer essa altura aqui, ó, do pássaro à superfície da praia. Essa altura é H. Bom, gente, vamos ver o que a gente tem. Como a altura forma ângulo reto, então aqui eu tenho um ângulo reto. Para esse triângulozinho aqui, ó, do PG até o H, eu tenho o ângulo de 45, esse ângulo é 90. 45 mais 90 dá 135. Para completar 180, então aqui tem que ser 45. Se esse é 45 e esse é 45, novamente nós temos um triângulo isósceles. Então, se esse ângulo é igual a esse, quer dizer o quê? Esse lado é igual a esse. Esse lado é a altura H, então esse aqui também é H. Aí, não adianta a gente fazer ali porque os dois são iguais. Então, vamos para o outro lado, triângulo do outro lado, desse lado aqui. Eu vou usar esse triângulo aqui. Aí, nesse triângulo vermelhinho, eu preciso dessa base. Eu sei que tudo é 240. Esse pedaço é H, então esse pedaço é a diferença, ou seja, 240 tirando o H. 240 menos H. Essa base é o cateto adjacente ao ângulo de 30. O H é o cateto oposto. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Coca, vamos usar a tangente. Tangente de 30 é igual cateto oposto por cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto na figura é a altura H. O adjacente é 240 menos H. Vamos multiplicar aqui. Fica 3H. Fazendo a distributiva, raiz de 3 vezes 240. 240 raiz de 3. Raiz de 3 vezes H é H raiz de 3. Como eu quero descobrir H, eu vou passar esse aqui para lá. Então, fica 3H menos H, menos não, né? Menos aqui, passou mais H raiz de 3. Igual 240 raiz de 3. H em evidência, pessoal, vamos fatorar para poder resolver. 3H por H dá 3, H raiz de 3 por H dá raiz de 3. Igual 240 vezes raiz de 3. Aí passa esse 3 mais raiz de 3 dividindo. Então, vai ficar 240 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Quando eu tenho a raiz aqui embaixo, eu tenho que racionalizar. Só que desse jeito aqui, ó, você tem que multiplicar pelo conjugado, que é esse número aqui com sinal oposto no meio. Então, fica 3 menos raiz de 3. Aqui, 3 menos raiz de 3. Aí, gente, H vai ser igual
240 raiz de 3 vezes 3, eu faço 240 vezes 3. Isso é 720. Então, dá 720 raiz de 3. 240 raiz de 3 vezes raiz de 3. A raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, vai dar 240 vezes 3, 720. Embaixo, eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já que é um produto notável. O quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9. Menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, isso aqui ficou 720 raiz de 3 menos 720 sobre 6. Vamos simplificar, tá, pessoal? Dividindo tudo por 6. 720 dividiu por 6 vai dar 120. Então, dá 120 raiz de 3 menos 720 por 6, que é 120. Aí, para ficar fatorado igual a resposta, 120 em evidência. 120, abre o parênteses, raiz de 3 menos 1. Então, o resultado final é 120 vezes raiz de 3 menos 1, que é a alternativa B. Esse era um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque tem que fazer a racionalização, tá bom? Vamos lá para o próximo. Exercício 3. Aqui ele fala que no quadrilátero, os ângulos internos A e C são retos, que são esses dois. Os ângulos CDB, CD, vai para o B aqui, ó. Então, vai ter uma reta aqui no meio, tá? CDB, que é esse. E ADB. ADB, que é esse aqui. Medem, respectivamente, 45 e 30. O lado CD, que é esse, mede 2. Então, os lados AD e AB valem quanto? AD, que é esse, e AB. Bom, gente, como eu sei que aqui é 2 e aqui é 45, eu vou começar por esse triângulo aqui, ó. Aí eu vou calcular o BD. Aí depois eu calculo o AD e o AB que ele quer. Então, a gente tem que fazer 3 continhas, tá? Começando por esse, vamos calcular o BD. Então, eu tenho o cateto adjacente e o BD é a hipotenusa. Vou fazer cosseno, cair cosseno. Então, cosseno de 45 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente é 2. A hipotenusa é o lado BD. Fica 4 raiz de 2 BD. Como eu quero achar o BD, eu passo raiz de 2 para o outro lado. BD, então, é 4, raiz de 2 passa dividindo. De novo, gente, ficou raiz. Racionaliza, tá? Pela raiz de 2, em cima e embaixo. BD, então, é 4 raiz de 2 sobre 2. BD, então, é 2 raiz de 2. A medida do lado BD é 2 raiz de 2, mas não é o que ele pediu ainda, tá? Agora nós vamos para o outro triângulo encontrar as medidas que ele pede. Então, vou fazer esse triângulo azulzinho. Nesse triângulo azulzinho, eu já sei que a hipotenusa é 2 raiz de 2. Então, aqui é 2 raiz de 2. Eu tenho esse ângulo de 30. O AD é o cateto adjacente ao ângulo. O AB é o cateto oposto. Então, primeiro eu vou fazer cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Cosseno de 30 graus. É igual cateto adjacente, hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 na tabelinha.
O cateto adjacente é o lado AD. A hipotenusa é 2 raiz de 2. 2AD é igual a 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Multiplicando as raízes, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Então, é 2 raiz de 6. Passo o 2 dividindo, AD é 2 raiz de 6 sobre 2. Então, a medida do lado AD é raiz de 6. Então, o primeiro lado, que ele pede AD, é igual a raiz de 6. Falta agora o segundo lado, AB. Para achar o AB, pessoal, o que eu faço? Cateto oposto e hipotenusa, seno. Então, seno do ângulo de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1/2. Cateto oposto na figura é o lado AB, que é o que ele pede. Hipotenusa, 2 raiz de 2. 2AB é igual a 2 raiz de 2. Passo 2 dividindo, AB então é 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifica o 2, AB é raiz de 2. Então, o lado AB mede raiz de 2. Então, AD é raiz de 6, AB é raiz de 2. Raiz de 6 e raiz de 2 é a alternativa C. Certinho? Esse aqui a gente teve que fazer mais continha, né? Foram 3 cálculos, mas ele não é tão difícil, porque não tem muito elemento para encontrar, tá? Vamos para o próximo. Exercício 4. Ele diz que durante um vendaval, um poste de iluminação quebrou-se em um ponto a certa altura do solo, que é essa altura aqui. A parte do poste acima da fratura inclinou, então daqui inclinou para cá. E sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 4 metros, que é aqui, formando um ângulo de 50 graus. Determinar a altura do poste. Ele quer a altura inteira. A altura é o x mais o y, tá? A altura inteira. Então, a gente vai determinar o x e o y. Nesse triângulo, então, aqui de baixo, pessoal, ó, nesse triângulozinho aqui, nós temos, vou fazer de azulzinho, tá? O y, ele é a hipotenusa. O x é o cateto oposto ao ângulo de 50. E o 4 é o adjacente ao ângulo de 50. Então, para fazer o x, coca. Coca é tangente. Então, fazer aqui, tangente de 50, no caso, né? É igual a coca. A tangente de 50, ele deu aqui no enunciado, vale 1,20. Tangente de 50 graus. O cateto oposto é o x. O cateto adjacente é o 4. Não tenho nada aqui, é 1. Multiplicando, 1 vezes x é 1x. 4 vezes 1,20 é 4,80. Então, o x primeiro é 4,80 em metros. Depois, gente, vamos calcular o y, que é a hipotenusa. A hipotenusa, eu tenho cateto adjacente, hipotenusa. Vou usar o cosseno. Cosseno de 50 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ele colocou aqui no enunciado, cosseno de 60 é 0,64. Igual. O cateto adjacente é 4. A hipotenusa é o y. Então, não tenho nada aqui, é 1. 0,64y é igual a 1 vezes 4, que é 4. Faço o 0,64 dividindo. Vai dar 4 dividido por 0,64. Fazendo essa divisão, 4 por 0,64 vai ser igual a 6,25. Então, o y é 6 metros e 25. Ele pede a altura
H aqui do poste. A altura H é o x mais o y. Então, é 4,80 mais 6,25. 4,80 mais 6,25 é 11,05 metros. Então, a altura do poste, 11,05 metros. Alternativa E. Belezinha? E o último, gente, essa aula ficou um pouquinho longa, mas é porque nós fizemos o exercício do módulo 18 e 19, né? Então, agora o último, tá bom? Ele coloca aqui que é um balão atmosférico, que é esse aqui, lançado em Bauru, que está a 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Não tem nenhum dado aqui que a gente vai usar, tá bom? Mas o Enem, eles gostam de colocar esses textos mesmo, né, para contextualizar o exercício. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma pessoa A, estava aqui, ó, estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e avistou por um ângulo de 60. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição do balão e avistou por um ângulo de 30. Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? A altura é aqui. Para não ficar, né, complicando muito, gente, vou usar só esse triângulo menor aqui, mais fácil. Nesse triângulo menor, o 1,8 é cateto adjacente, a altura está do outro lado, então é cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente, vamos utilizar a tangente. Tangente de 60 graus, igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 60 graus é raiz de 3. O cateto oposto na figura é a altura H, o adjacente é 1,8. 1H é igual a 1,8 vezes raiz de 3. Vamos aproximar a raiz de 3 aí para 1,7. Então, eu faço 1,8 vezes 1,7. Vai dar aproximadamente 3,06. Está em quilômetros, tá? Aproximando isso aqui, gente, com uma casa só, o próximo é 6, então você aproxima para maior, fica 3,1 ou 3,10 quilômetros, tá? Que é a alternativa C. Certinho, então, pessoal? Bom, então por hoje é isso, né? Como eu falei, façam os exercícios na apostila, tá bom? Que nós fizemos aqui na resolução da aula. Na próxima semana, nós vamos fazer o módulo 20, então, e aí nós fazemos na aula ao vivo, tá? Pelo Zoom. Então, por hoje é só. Na próxima semana nós continuamos na aula ao vivo. Qualquer dúvida podem mandar para o meu e-mail. Bons estudos aí, fiquem bem em casa e até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.